Sejam bem-vindos a este vídeo neste canal. Vamos prosseguindo com o curso O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Tendo já no vídeo anterior feito uma introdução sobre a questão do diabo e dos demônios no Novo Testamento, nós vamos iniciando com o estudo dos evangelhos sinóticos, com o tema citações genéricas sobre expulsão de demônios. Bem, começamos então com os evangelhos sinóticos. Se tratam dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos, pois eles possuem uma estrutura muito semelhante, diferente do evangelho de João, né? O evangelho de João é bem específico, ele é bem diferente destes outros três evangelhos. Então, vamos estudar Mateus, Marcos e Lucas em conjunto, porque também as passagens se repetem. Então, ficaria muito repetitivo estudar um a um. Vamos estudá-los em conjunto, até porque, olhando algumas passagens em um em outro evangelho, uma ilumina a outra e ajuda também a aprofundar um pouco aquilo que talvez o texto esteja querendo nos dizer. Então, nós vamos estudar esses três evangelhos em conjunto por alguns temas também. Então, eu classifiquei os modos pelos quais demônio, Satanás e Espírito aparecem nesses três evangelhos. E vamos estudar, a partir desta classificação, a partir destes temas, né? Bem, o Evangelho de João será estudado à parte, porque ele é bem diferente. Já também para aguçar, né, a continuar conosco, aprofundando o tema, no Evangelho de João, por exemplo, não há possessão demoníaca. Sempre que se fala em demônio, é referido a Jesus, é acusando-se Jesus de estar agindo, né, por algum demônio. Mas nós vamos chegar lá. Por enquanto, ficamos nos evangelhos sinóticos, o qual iremos estudar através de alguns temas que se seguem. Citações genéricas de expulsão de demônios, do que se trata. Textos em que só se afirma Jesus expulsou muitos demônios. Jesus curou enfermos e expulsou muitos endemoniados, né? E curou muitos endemoniados, e assim por diante. Vamos olhar essas passagens. Depois, vamos olhar casos específicos de expulsão de demônios, onde o texto narra Jesus expulsando demônios. São 6 narrativas que nós vamos estudar. Depois, vamos tratar o tema João Batista, Jesus, Pedro e Judas, possuídos, porque eles são acusados de estar agindo por ação do demônio ou Satanás. Nós vamos olhar esses textos. Depois, o tema o envio dos discípulos e o poder de expulsar os demônios. O que é, do que se trata? Os textos em que Jesus dá o poder aos discípulos de expulsar demônios. Vamos estudá-los. Satanás e demônios nas parábolas. Depois vamos estudar o tema, né? E aí é um tema mais reflexivo e que vai já sendo se encaminhando para uma espécie de conclusão. Doentes ou possessos? Do que se trata de fato? E, por fim, vamos refletir a temática Jesus, um exorcista? Exorcismos no Novo Testamento? Então, são esses os temas que nós vamos estudar dentro dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, começamos com as citações genéricas sobre expulsão de demônios. Marcos, capítulo 1, versículo 32 e 34, diz assim: Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe os que estavam enfermos e endemoninhados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta, e ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Então, aqui, segundo o Evangelho de Marcos, parece que Jesus trata duas questões diversas. Ele acolhe enfermos, dos quais ele cura as doenças, e acolhe endemoniados, de quem ele expulsa demônios. Então parece que se trata de duas coisas bem diferentes: doentes e endemoniados, cura de doenças e expulsão de demônios. Mas será que a coisa é tão clara assim como nos narra aqui Marcos? Vamos seguir olhando os textos. Lucas 4, 40, 41. Diz assim Lucas: Todos os que tinham doentes traziam-nos,
de um grande número saíam demônios gritando. Ora, Lucas fala somente de se trazer doentes e que os demônios saíam. Endemoniados são doentes, traziam doentes e não sabiam que, na verdade, eram possessos. As doenças são causadas por demônios. A Escritura não ensina isso. Em nenhum lugar a Escritura diz que as doenças têm causas por ação do demônio. Não existe uma doutrina sobre isso. Simplesmente a gente vê que as coisas se misturam. Então Lucas diz que se traziam doentes, mas que desses doentes saíam demônios. Então vê que a coisa parece que fica um pouco misturada, um pouco ambígua, porque nesse texto não se diferencia doente de possesso, cura de expulsão de demônios, como fez Marcos em 1, 32, 34. Lucas coloca tudo junto, né? Do que será que se trata? Então, a gente já vê que a coisa não é tão clara assim, segundo o Evangelho, né? Então, Lucas está dizendo, traziam doentes, mas saíam demônios. De novo, eram doentes ou endemoniados? Ou eram doentes que não sabiam que, na verdade, estavam possessos, né? E, por fim, as doenças são causadas por demônios? Repito, a Bíblia em nenhum lugar ensina isso como doutrina. Vamos continuar refletindo. Lucas 7, 18, 26 nos apresenta João Batista, que chama 2 de seus discípulos e envia-os a Jesus para que eles perguntem, né? És tu aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Os homens chegando junto a Jesus, né, então disseram, João Batista nos mandou perguntar, és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nesse momento, ele, Jesus, curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhe respondeu, ide informar a João sobre o que ouvis e vedes. Cegos recobram a visão, coxos caminham, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, pobres recebem a boa nova. Então veja, o texto nos fala que Jesus cura doenças, enfermidades, espíritos malignos, cegos. Ora, doenças e enfermidades não são a mesma coisa? Porque se enumera, né? Jesus curou doenças, enfermidades, espíritos malignos e cegos. Mas cego não é um doente e um enfermo? Se tratam de coisas diferentes, e nesse meio aí entre doença, enfermidade e curar cego, o que é curar de espíritos malignos? Então, o texto coloca tudo junto. É meio, a princípio, estranho. Por que isso? E interessante que quando Jesus manda responder a João, ele diz, né, ide informar a João sobre o que ouvis e vedes. Ele fala, cegos recobram a visão, coxos caminham, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, pobres recebem a boa nova. Jesus não fala, né, endemoniados são libertos de espíritos, por exemplo. Não aparece a expulsão de demônios na resposta que Jesus manda dar a João Batista, né? Nessa resposta de Jesus, ele está retomando uma profecia de Isaías, conforme a gente vai ver em Mateus 8,16. E nessa resposta não se diz nada sobre expulsão de demônios. De novo, cegos são curados, coxos caminham, leprosos purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e os pobres recebem o evangelho. Jesus só indica isso como algo que vai cumprir uma profecia de Isaías, conforme nós vamos ler em Mateus 8,16. O texto diz, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de cumprir Isaías. É o que está dizendo Mateus 8,16. Na tradução da Bíblia do Peregrino, se diz, lhe trouxeram muitos endemoniados, ele, com a palavra, expulsava os demônios e todos os enfermos se curavam. Assim se cumpriu o enunciado pelo profeta Isaías. Ele assumiu nossas fraquezas e carregou nossas enfermidades. E é interessante. Mateus diz que a ação de Jesus está cumprindo
o profeta Isaías, certo? Em Isaías, no Antigo Testamento, como vimos, não há ideia de expulsão de demônios. Jesus realiza a profecia de Isaías simplesmente curando vários tipos de doenças, enfermidades. Os endemoniados não seriam um tipo de doença, né? Ele carregou nossas enfermidades. Se trata tão somente de cura de enfermidades e o anúncio da boa nova, aquilo que de fato cumpre o profeta Isaías, né? Então, o texto está dizendo, Jesus cumpre a profecia de Isaías. E o que era a profecia de Isaías? Era carregar as enfermidades e anunciar a boa nova. Mas o texto está dizendo, trouxeram endemoniados, e ele com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então se trata de endemoniados ou enfermos, né? E quando voltamos no texto de Lucas, e quando o texto diz que traziam a Jesus, né, pessoas dos quais ele curava doenças, enfermidades, espíritos malignos e a vista. Curar de espírito maligno, curar de enfermidade, curar de doença. Por que essa diferenciação? Talvez o texto queira ressaltar, né, que Jesus cura vários tipos de doença, inclusive de espíritos malignos. Ou seja, talvez sejam doenças que eram atribuídos a espíritos malignos, que era próprio do tempo de Jesus. Atribuir algumas enfermidades a espíritos e demônios, sobretudo enfermidades de caráter psíquico, eram atribuídos a entidades. Mas se trata de doenças psíquicas. Então, em outras palavras, o que Lucas está querendo dizer ao repetir doença, enfermidade, espírito maligno e restituir a vista aos cegos? Jesus curava vários tipos de enfermidades. E é isso que cumpre Isaías, né? Curar enfermos. Porque, segundo Isaías, né, a profecia falava de carregar as enfermidades. Isaías não tinha presente nada com relação a demônios, a expulsão de demônios e exorcismos. Como vimos, isso não havia no Antigo Testamento. Então o texto está tão somente dizendo que Jesus realiza a profecia de Isaías, curando vários tipos de enfermidade, inclusive aquelas que eram atribuídas a espíritos malignos. Mas se trata tão somente de cura de enfermidades e o anúncio da boa nova. Mateus 4, 23 e 24. Jesus ensinava e curava doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos. Tradução da Bíblia do Peregrino diz: trazia os que padeciam diversas enfermidades ou tinham doenças, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Ora, né? Jesus curava doenças diversas e atormentados por enfermidades? Qual a diferença entre uma coisa ou outra? O Evangelho lista doenças diversas, atormentados por enfermidades, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Vemos que estamos diante de uma maneira de falar e de dar ênfase. E ali parece muito claro que entre doenças e enfermidades, como lunáticos e paralíticos, há os endemoniados. Se trata de enfermidades, uma classe de doença, provavelmente doenças de caráter psíquico. Mas se trata de doenças, está ali entre as doenças, entre enfermidades. E o fato de repetir, né, doenças diversas, enfermidades, para nós são a mesma coisa. Lunático, paralítico e, por fim, endemoniado, é como essa repetição quisesse dizer que Jesus curava vários tipos de doença. É isso que o texto está querendo dizer. Marcos 3, de 10 a 12. Pois havia curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que o não tornasse manifesto. Então veja, o texto está falando que Jesus havia curado muita gente. E havia curado quem? Enfermos. E eram os enfermos que se lançavam aos pés de Jesus. E aí o texto diz: e os espíritos, né,
Assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ora, mas aqui se trata de novo de enfermos ou de possessos? E depois, os espíritos impuros, os demônios, anunciam a Jesus: Tu és o Filho de Deus? Porque os demônios estariam, né, pregando Jesus? Estariam, né, confessando que Jesus é o Filho de Deus? Então se trata de demônio de fato ou pessoas que estavam fora de si? O que é ali? E de novo, o texto está dizendo que se traziam enfermos. Todos os que sofriam de enfermidades lançavam-se sobre ele. E os espíritos impuros gritavam: Tu és o Filho de Deus. Os espíritos impuros, será que não indicam pessoas que falavam coisas fora de si? Né? Falavam coisas fora de si. E Jesus manda, né, que se calassem, que não tornasse isso um manifesto, que não revelasse isso. Bem, nós lemos em Mateus 12, 15 e 16, que se diz assim: Muitos o seguiam, e ele curava a todos, e insistia que não divulgasse. Ou seja, é as pessoas que Jesus dizia para não se revelar quem ele era, e não simplesmente a espíritos, a entidades, a demônios. Provavelmente muitas pessoas iam até Jesus e pessoas que estavam fora de si, com problemas psíquicos, problemas psicológicos, e em espécie de transe ou de falar coisas desconexas, também falavam, né, Tu és o Filho de Deus, e Jesus mandava que não se dissesse isso. Né? Segundo o Evangelho de Marcos, onde isso aparece, nós estamos ali também diante de uma questão literária do seu Evangelho. Né? Jesus sempre manda que se guarde segredo quando se diz quem ele é, porque somente se revela quem ele é na cruz. Então também tem um caráter catequético, né? Tu és o Filho de Deus. Alguém pode ter dito fora de si, mas vendo aquilo que Jesus fazia, ou, né, aquilo que se dizia dele, e eles falam, Jesus, fique em silêncio, não diga isso. Né? Porque o Tu és o Filho de Deus, segundo o Evangelho de Marcos, só se manifesta na cruz. Jesus crucificado expressa a sua identidade. Esse é verdadeiramente, não é o Filho de Deus, esse é o Filho de Deus, depois que ele passa pela cruz, porque sem a cruz se pode entender que Jesus é o Filho de Deus como um grande fazedor de prodígio, um grande curandeiro, poderoso, somente glorioso, e não é isso, não é essa a identidade de Jesus, então ele manda que se guarde segredo. Então provavelmente ali se trata de enfermos, o texto diz que se levavam enfermos, que eram curados, entre esses provavelmente enfermos de enfermidades psíquicas, que falavam coisas fora de si, entre elas falavam que Jesus era o Filho de Deus, era, né, o Messias, e Jesus, silêncio, não se divulgue isso, né? Cale-se. Né? Mas o texto está falando de enfermos, traziam enfermos que eram curados, né? E mandava que as pessoas não revelassem quem ele era. Lucas 6, 18 e 19. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curado de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Então o texto é claro, se trata de doentes que eram curados. Os atormentados por espíritos eram curados. Se trata de cura e não de expulsão de demônios e de exorcismos, como nós imaginamos. O texto está falando de Jesus que cura. O que é ser atormentado por espíritos? Provavelmente pessoas que tinham problemas psíquicos e falavam coisas desconexas, estavam, né, com problemas e perturbações psíquicas. Marcos 6,53. Em todos os lugares colocavam os doentes nas praças, rogando que lhes permitisse ao menos tocar na orla de suas vestes, e todos que o tocavam eram salvos ou curados. Então há passagens que resumem e falam somente de Jesus curando doentes. E aí não tem aquelas diferenciações, né? Doentes e enfermos, doentes e enfermos endemoniados, doentes e enfermos endemoniados, lunáticos, paralíticos. Não, doentes. Ponto. E ele curava. Ponto. Lucas 6, 17 e 19. Multidões seguem a Jesus e vinham para escutá-lo e serem curados
de suas doenças. Os atormentados por espíritos também eram curados. Então, se trata de pessoas que eram curados de doenças. E os atormentados por espíritos também eram curados. Atormentados, provavelmente pessoas com problemas psíquicos. Mateus 9:35 curava toda sorte de doenças e enfermidades. De novo, essa diferenciação aqui, só uma, né? Doenças e enfermidades. Mas para nós se trata da mesma coisa. Mas o Evangelho está querendo ressaltar que Jesus curava. Mateus 15, 29 e 31 fala de numerosas curas, mas só doenças. Lucas 5,15 traziam multidões para serem curadas de suas enfermidades. Então, algumas passagens, né, que resumem, né, doenças, enfermidades. Essa é a ação de Jesus. Lucas 8:13. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria Madalena, de qual havia saído 7 demônios. Então o texto fala curados de espíritos malignos e doenças. Essa diferenciação não é similar à diferenciação entre enfermidades e doenças. Em última instância, se trata de curar e, portanto, de doença. E aqui talvez, né, curar de espíritos malignos significa curar de perturbações psicológicas, de pessoas que estão falando coisas desconexas, que estão fora de si. Porque estar fora de si era atribuído a demônio nos evangelhos, como nós vamos ver, sobretudo quando falarmos, né, da questão que muitas vezes atribuíam Jesus de estar possuído por um demônio. Por quê? Porque acusavam Jesus de estar falando coisas absurdas para eles. Então, você está possuído por um demônio, porque está falando coisas absurdas, está fora de si. Então, estar fora de si, falar coisas absurdas, era atribuído a uma ação do demônio, mas não se trata nada disso, né? O que é curar de espírito maligno? Provavelmente é isso, curar de pessoas que estavam fora de si, né? Então, eram possessos, como entendemos hoje, ou doentes? Provavelmente doentes, porque a gente vê ali que não se trata de possessos, os quais eram exorcizados segundo a nossa mentalidade de hoje. O Evangelho está falando tão somente de enfermos, de doentes, né? É isso que nós vemos. Mateus 16:9. O texto vai falar de Jesus que, ressuscitado, apareceu a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. O que isso significa, né? Ter libertado Maria Madalena de 7 demônios. 7 demônios pode ser uma referência à gravidade da doença e o estado que ela estava. A gente diz que Jesus disse, né, que não se deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aqui o número é simbólico. Perdoar 7 vezes já significava perdoar muito, né? Mas Jesus ainda diz 70 vezes 7, né? Infinitamente, mais ainda. É isso que o texto está dizendo. E aqui a referência a 7 demônios pode ser também não o fato de que havia 7 entidades propriamente em Maria Madalena, mas que o estado dela era bem grave, né? Que ela estava bem fora de si, né? E Jesus a cura, a traz novamente para si, né? Pode ser uma referência a isso. Mas, de novo, né, se trata de... porque o Mateus 19 fala expulsados 7 demônios. E Lucas 8:1-3 fala de ser curado de espíritos malignos. Então a gente vê que são termos muito semelhantes e no fundo está falando de Jesus que restabelece a pessoa a estar em si. Pessoas que provavelmente estavam atormentadas, estavam fora de si, de modo grave, tal como Maria Madalena, é restituída, é curada por Jesus. Lucas 13:31-33. Na resposta a Herodes, Jesus vai dizer: Eis que eu expulso demônios e realizo curas. Parece que são duas coisas diferentes. Mas, tal como Jesus que cura enfermidades e cura doenças, Jesus pode estar falando de curar todo tipo de doença. Eis que realizo curas e expulso os demônios.
realizo curas físicas e expulso demônios, ou seja, perturbações psicológicas, pessoas que estão fora de si. Jesus cura todo tipo de enfermidade. Lembramos que as palavras gregas traduzidas por demônio têm no original um termo neutro, daimonion, como esse termo que é usado em Lucas 13, de 31 a 33. Eu expulso o demônio, uma força neutra, né, desconhecida naquele tempo, que se atribuía a demônios, a forças sobrenaturais, o fato de enfermidades psíquicas, de pessoas que estavam fora de si, não sabiam explicar, né, não havia uma medicina desenvolvida e se atribuía, portanto, no tempo de Jesus, a essas entidades. Mas o texto está descrevendo pessoas que estavam perturbadas, né, psiquicamente. E o que o Evangelho está dizendo é que Jesus cura todo tipo de enfermidade, psíquicas e físicas, na nossa linguagem atual. Então, a gente vê que a expulsão de demônios sempre está associado à cura, enfermidade, doença. Está sempre junto ali, no mesmo bolo. Se trata, né, quando se fala de possuídos, né, endemoniados, se trata de alguma espécie de enfermidade específica, como por exemplo as psíquicas? Provavelmente. E aí vem uma questão, né, que devemos considerar. Quem causa as doenças? O Evangelho pode estar insinuando que algumas doenças têm por causa a ação do demônio? Quem causa as doenças? Elas vêm como um castigo de Deus por algum pecado seu ou de um antepassado? Ou por uma ação de demônios e espíritos? Jesus dá uma única resposta. A gente lembra, né? Diante de um enfermo, perguntam para Jesus, né, por que ele está daquele jeito, se era por causa do seu pecado ou o pecado dos seus antepassados. Jesus vai dizer que, em última instância, tudo ocorre para que se manifeste a glória de Deus. Jesus não fica especulando sobre o passado, árvore genealógica, se a doença dele é por causa de um pecado que ele tem, ou um pecado dos seus antepassados, ou se é uma ação demoníaca, nada disso. Jesus não entra nisso, simplesmente cura. E o Evangelho não pretende em nenhum lugar ensinar ou desenvolver alguma doutrina de que pode haver doenças que são causadas por demônios ou espíritos. Não existe isso doutrinariamente no Evangelho. O Evangelho tão somente menciona pessoas, né, endemoniados, né, possuídos por um espírito, mas para descrever certamente ou provavelmente doenças psíquicas e que não se sabiam explicar. Nós percebemos que há essa mistura no Evangelho, né? A gente percebe isso nas narrativas, que as coisas se misturam. O Evangelho somente usa a linguagem da época, que designa certos tipos de doenças ou de estados como estarem possuídos por espíritos ou demônios, como crença na época. E a afirmação, o uso dessa linguagem, né, estão possuídos por espíritos ou demônios, muitas vezes indicam enfermos psíquicos, que o Evangelho descreve às vezes de modo único, traziam enfermos dos quais saíam espíritos. Provavelmente porque entre o grupo dos enfermos, alguns tinham enfermidades psíquicas. Então se vê que se trata geralmente de doenças. E as descritas como endemoniado, como por ação de demônio e espírito, provavelmente doenças psíquicas, as quais não se compreendia e não se sabia explicar a causa. Então, estar possuído poderia expressar o estar enfermo de alguma doença específica. Porque o Evangelho mistura e coloca tudo junto. E assim vê-se a complexidade de compreender o que o Evangelho está dizendo por espírito e demônio. E tanto é que nessas descrições comuns, né, de Jesus curando e dos quais espíritos saíam e tudo mais, Jesus não está exorcizando, né? Jesus está tão somente curando. Então, uma interpretação de tais textos é: Jesus curava todo tipo de enfermidade, todo tipo, física e psíquica. Vemos que o foco de tais textos não é afirmar qual a causa da situação de tais pessoas, ou seja, não é afirmar ou refletir se determinada doença é causada por demônio, outra não. O Evangelho não entra nisso, né?
Simplesmente descreve, segundo a linguagem da época, a situação das pessoas. E aponta que Jesus cura. Que Jesus cura. Né? Bem, a princípio, a finalidade deste vídeo não é entrar na questão se possessão demoníaca existe ou não. Né? Não estamos discutindo isso. O que estamos discutindo? Que a narrativa dos evangelhos não deixa claro para nós o que é possessão demoníaca. Porque fala da ação de espírito e demônio misturado e junto com a situação de enfermidades e doenças que eram curadas. De modo que o texto não é claro e também não afirma um estado de possessão tal como nós hoje imaginamos. É muito diferente. O Evangelho coloca tudo junto: doentes, enfermos, endemoniados, paralíticos, lunáticos, e parece que se trata tão somente de enfermidades. Provavelmente aquelas descritas como endemoniados e espíritos e demônios, provavelmente enfermidades psíquicas. Mas o que nós vemos é que Jesus tão somente cura. Ele não cura e faz exorcismo. Né? O texto não diz isso. Né? Coloca tudo no mesmo bolo, vamos dizer assim. Né? De modo que é difícil a gente entender hoje exatamente o que o texto está querendo dizer. Né? No primeiro momento, não é tão simples compreender. A gente não pode ler literalmente, né? Porque são formas de linguagem diferentes da nossa. E que o texto não está falando de possessão demoníaca como nós imaginamos hoje. Isso é fato. Né? Isso é fato. E, de novo, aqui não estou entrando na questão ainda, né, de possessão demoníaca, se existe ou não existe. A finalidade não é dizer que não existe ou que existe, mas é dizer que, na narrativa do Evangelho, a coisa não é tão clara quanto parece. E quando nós olhamos os textos com atenção, parece que aquilo que se descreve como ação de demônio, espírito e endemoniado está junto com classes de enfermidades, as quais Jesus curava. Né? É essa discussão que quero trazer e a reflexão, que nós vamos continuar fazendo ao longo dos evangelhos. Essa é a primeira parte. Né? No próximo vídeo, nós olharemos a narrativa de 6 casos. Vamos começar a olhar a narrativa de 6 casos nos quais Jesus, né, expulsa demônios. E aí nós vamos aprofundando aquilo que nós começamos já a estudar nesse vídeo. Mas já percebendo que a coisa é confusa por causa da mentalidade da época também. Né? Que colocava tudo, né, numa coisa só, classe, né, ao que parece, classes de enfermidades, né, as quais Jesus curava. E, de novo, a afirmação, né, de endemoniado e de espíritos que saíam juntos com enfermos que eram curados, porque algumas enfermidades provavelmente eram atribuídas a demônios e espíritos, provavelmente enfermidades psíquicas, as quais não se sabiam explicar as causas. E como a pessoa falava coisas, né, fora de si, se entendia que era alguma entidade que estava falando no lugar da pessoa. Né? Era a maneira de explicar. Hoje nós sabemos que existem diversas explicações científicas, médicas, psiquiátricas, psicológicas, as quais a pessoa pode sair fora de si, dissociação de personalidade, enfim, e que não tem nada a ver com outras entidades, né? Mas é o aprofundamento da ciência. Naquele tempo não se sabia. Mas, ao que parece, o Evangelho coloca tudo dentro de questão de enfermidade. Por fim, se trata de enfermos, de doentes, os quais Jesus curava. É isso que o Evangelho diz, de modo, né, resumido, que Jesus cura todo tipo de enfermidade. Curta, compartilhe e vamos continuar aprofundando a questão e o tema, o diabo e os demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. E nos vídeos que vão se seguindo, estudando mais especificamente e aprofundando aquilo que nos diz o Evangelho.